Oi, oi! Então, eu vou falar hoje, né, de Hunter x Hunter, que é o meu anime favorito. E aí você me pergunta, por que Hunter x Hunter é o seu anime favorito? E, sinceramente, eu não sei. Tipo, não é como se em determinado momento eu estivesse assistindo, parasse e pensasse, nossa, esse anime é realmente muito bom por isso, isso e aquilo. Eu simplesmente terminei o anime e pensei, tá. Acho que a partir de agora esse é meu anime favorito. E meu mano, eu simplesmente não sei se é possível alguém assistir o anime completo e desgostar. Porque, sério, as únicas pessoas que eu já vi na minha vida falando, não gosto, é porque dropou lá no comecinho. Assim, meu filho, tem um pouquinho de paciência que você vai achar ouro. Você vai achar diamante. Quando você, né, ir mais a fundo nisso. Eu gostei tanto que eu não consegui me segurar. Eu fui ler o mangá, porque, né, infelizmente não temos continuação em anime ainda. Mas enfim, eu não leio nada online, porque eu gosto de mangás, livros físicos, né? Mas não tem como, não teve como. Hunter x Hunter eu tive que me render. E quando eu comecei a trabalhar, eu gastei o meu primeiro salário quase inteirinho para comprar a coleção completa de Hunter x Hunter para poder ler o mangá físico também. Então, basicamente, eu li o mangá 2 vezes. Eu assisti a versão de 1999 uma vez. E eu assisti 4 vezes a versão de 2011. E o pior é que foi só isso, por quê? Porque eu me seguro. Porque eu penso, nossa, eu amo Hunter x Hunter. Só que parando pra pensar, ficar reassistindo a mesma obra assim, a hora que eu quiser, eu vou acabar gastando muito tempo e perdendo a oportunidade de conhecer novas obras. Então eu impus um limite pra mim, que eu só posso consumir Hunter x Hunter, tipo, ver um videozinho aqui e ali não tem problema, mas a obra em si eu só posso consumir uma vez por ano. Então em cada ano eu tenho que escolher se eu vou ler o mangá, se eu vou assistir a versão de 1999 ou a de 2011. E lendo o mangá ali aquela vez no ano ou assistindo o anime aquela vez no ano, não posso mais. Porque se eu não fizer isso, eu acho que eu assisto Hunter x Hunter umas 3 vezes por ano ou até mais. Enfim, aqui, né, já expressei todo o meu amor pela obra. Então, hoje eu vou especular um pouco sobre Hunter x Hunter aqui pra vocês. O anime, ele começa com o Gon, o protagonista, né, pescando. Desde o início, ali naquele momento, a obra ela já mostra, né, a grande capacidade, a grande força dele, mesmo sendo só um garoto de 12 anos. Porque ele pesca um puta de um peixão que poucos minutos depois a gente já descobre que fazia parte de um teste. Ou melhor, de acordo com a tia dele, se ele conseguisse pegar aquele peixe que há anos ninguém conseguia, ela deixaria ele sair da ilha, né, ali que ele nasceu, pra prestar o exame Hunter. E poucos minutos depois já dá pra entender ali um pouco da motivação do Gon, que é encontrar o pai dele, que abandonou ele, pra ser um Hunter. E ele quer entender, né, o que há de tão especial nessa profissão que valeu a pena largar um filho pra seguir ela. Mas eu confesso que quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu ri. Porque, pelo menos assim, na minha cabeça, pareceria mais natural alguém na situação do Gon simplesmente não querer saber, né, da profissão, não querer saber de ser um Hunter e nem de Hunters, nem das pessoas envolvidas na profissão. Tipo um rancor, sabe? Porque, enfim, pelo menos na minha cabeça parecia mais natural. Pode falar se eu estou ficando louca. Mas, enfim. Então, desde o início eu já comecei a olhar o Gon, e todos nós vemos, né, que ele é uma criança muito pura nas intenções dele e com uma curiosidade assim, né, genuína sobre o mundo. Como ele conseguiu pescar aquele peixe, né, a tia dele deixou ele prestar o exame meio contra a vontade dela, porque ela não queria, né, mais uma pessoa das famílias saindo da ilha para ser um Hunter. Ela achava, né, que ele
além de ser uma profissão perigosa, ela achava que tinha a possibilidade dele simplesmente sumir igual o pai dele fez. Aí, a caminho pro Exame Hunter, ele pega um navio, né? E na parte do navio nós já somos apresentados a outros 2 protagonistas também, vamos dizer. Porque é como se Hunter x Hunter tivesse 4 protagonistas, mais um protagonista, que é o Gon. Mas enfim, os outros 2 são Leório e Kurapika. Ambos, eles têm personalidades e motivações bem diferentes. O Kurapika, ele é reservado, meio culto, assim, né? E ele busca vingança pelo clã dele, que foi exterminado por uma trupe de criminosos. Enquanto o Leório, ele é todo extravagante e inicialmente parece só se importar com dinheiro, fama, enfim. E justamente por causa dessa diferença, eles acabam brigando. Mas o conflito ele termina quando, juntos, não só o Leório e o Kurapika, mas também o Gon, salvam um tripulante daquele navio. E eles percebem que nenhum deles é realmente ruim, sabe? E só tinham se desentendido. E ali eles começam, né, a nascer a amizadezinha deles, eles... não foi nenhum acordo verbal, mas eles simplesmente decidem que vão continuar juntos, né? Até o Exame Hunter, tal. E depois de uma longa jornada de mini testes que eles vão tendo que fazer no caminho, que a Associação Hunter faz como se fosse para filtrar os candidatos, para eles não terem que perder tempo com pessoas que, né, almejam ser um Hunter, mas não têm a mínima capacidade de nada. Enfim, depois de uma longa jornada desses mini testes, eles conseguem chegar no local da primeira prova oficial do Exame Hunter. E aí nós somos apresentados a muitos outros personagens. Primeiro, o Tompa, que é um veterano, né, do Exame Hunter, assim, gente finíssima, aquele cara, finíssima. O Hisoka, que, bom, acho que dispensa apresentações, né, ele é bastante conhecido, até mesmo por pessoas que não assistiram e nem leram, não consumiram a obra. E até hoje eu não sei como é que ele fez aquele lance de desintegrar o braço daquele cara que esbarrou nele em pétalas, assim, porque até onde eu sei ele não tem nenhuma habilidade que permita que ele faça alguma coisa parecida com isso. Mas enfim, e o Kilo aqui, né, seria ali o nosso quarto protagonista. E que vem a virar o melhor amigo do Gon. Muitas pessoas, elas ficam em dúvida, né, se elas assistem a versão de 1999, ou se assistem a versão de 2011, ou se só leem o mangá. E assim, sinceramente, eu recomendo todos. Porque assim, a versão de 2011, ela é mais completa. A versão de 1999 tem, assim, um pouco do meu apreço, sabe? Porque tem algo que é bom, mas ao mesmo tempo ruim, que é a injeção de linguiça. Porque ela tem várias cenas que não são canônicas, mas algumas delas tornam a obra mais especial, sabe? Pelo menos pra mim. Tipo, o abraço que o Killua recebe da Mito, que é a tia do Gon, que é o abraço, assim, mais materno que ele já teve na vida. E daí dá pra ver a expressão dele sentindo aquilo. Ou quando ele acaba de chegar na casa do Gon, e aí ele vê como que a família do Gon recebe ele, e pensar que na casa dele ele é torturado, dão veneno pra ele, não deixam ele sair, fazer amigos, falam mata, mata, mata. E é só isso. Então é um negócio assim muito, sabe, mexe com o meu coraçãozinho. Uma pauta que eu gostaria de estar trazendo aqui pra esse vídeo é a relação dos personagens, tipo, a amizade. Porque assim, vamos direto ao ponto. Gon e Killua. Eu não sei o que as pessoas veem, que eles acham que é um casal, que simplesmente ali, se amam. Como? Pra começar, eu já ouvi uma vez gente dizendo na internet que o chip dos dois era canônico, porque eles se beijaram na versão de 1999 em um OVA. E eu simplesmente, eu não consegui achar a cena pra confirmar,
se isso realmente acontece. Mas eu ri quando eu li esse comentário, porque, tipo, pra começar, é um OVA. Nenhum OVA é canônico, senão não seria um OVA. E segundo, a versão de 1999, ela já é cheia de cenas não canônicas. Então, assim, você não pode nem confiar no que você vê nos episódios oficiais. Então, né? E eu simplesmente não entendo como tem gente que não percebe que o Gon e o Killua são só amigos. Ah, mas que não sei o que lá, gay. Não, cara. Pensa comigo. O Gon, ele é um menino do mato, que nunca teve um amigo da idade dele. Porque ele explica, né, que na ilha em que ele cresceu, só tinha 2 crianças. A outra criança era uma garota. Que, a propósito, um dos finais que o Yoshihiro Togashi cogitou pra Hunter x Hunter foi um em que o Gon, ele tem uma neta com essa garota da ilha dele. Então, né, dá licença aqui, né? É o que o autor pensou pra obra. Dá licença aqui, né? Enfim. E o Killua, por outro lado, ele também nunca teve amigos, porque ele foi criado, né, de todo aquele jeito, assassino, que vivia sobre ordens da família. Então, quando eles se conhecem, assim, os dois, mesma idade, tendo alguns gostos em comum, poderzinho, luta, não sei o que, é claro que eles iam se dar super bem. É o primeiro amigo que eles têm na vida. Mas enfim, é uma amizade linda. A cena em que o Gon fica bravo com o Killua, porque o Killua queria se sacrificar pro Gon conseguir fugir, né, do Nobunaga. E aí o Gon diz que ele sim poderia falar de morrer, mas o Killua não. Ou a cena quando o Killua chora enquanto protege o Gon no arco, né, das Formigas Quimera, dizendo que o Gon é melhor amigo dele. Ai, são cenas que sempre me pegam, assim, sabe? Ai, que coisa linda! Tem uma parte que eu fiquei muito orgulhosa, porque eu estava lendo o mangá pela segunda vez e eu parei pra prestar atenção numa coisinha. Toda aquela parte, quando o Gon e o Killua, eles estão se envolvendo, né, com leilão e tudo mais, porque eles querem reunir o dinheiro pra comprar o Grid Island, eles conhecem o Zepaio, que é o cara lá que manja dos artefatos, sei lá o que, e prometeu ajudar eles no leilão. Só que o Gon e o Killua, eles acabam se envolvendo bastante também com a trupe fantasma, e eles deixam na mão do Zepaio, pra que ele, né, venda e tudo mais. E ele promete conseguir um determinado valor. Só que ele não consegue esse valor prometido. Só que como ele tinha prometido, ele se envolve com agiotas pra conseguir o valor. E ele gostou da ideia de prestar o exame Hunter pra conseguir a licença, vender a licença e conseguir dinheiro pra pagar os agiotas. Só que o que acontece? No próximo exame que acontece, é o exame em que o Gon e o Killua estão dentro do Grid Island e o Killua dá uma saída rápida só pra prestar o exame pra conseguir ser um Hunter oficial, né? Só que ele tava com tanta pressa pra voltar no jogo que ele não queria que o exame tivesse várias etapas. Então ele decidiu que ele seria o único a passar e eliminaria todo mundo ali na primeira etapa. E foi o que aconteceu. 1489人がここまでたどり着いたそうだが、実は二次試験官から多くとも300人くらいに絞ってくれと言われててな。それで試験内容だが、昼飯まであと2時間、その間に5人ぶっ倒せ。倒したやつのプレートを取って5枚集めたら俺のところへ来い。扉の向こうで待ってるからよ。いいか、俺が扉の奥に入ってドアを閉めたらスタートだ。おっちゃんも来てたんだ。ヒロ、残念だったね。今年受かるの俺だけだよ。 Claro que ele não sabia que o Zepaio estava em toda aquela situação, mas muito provavelmente o Zepaio morreu por culpa do Killua, porque ele não conseguiu pagar os agiotas, porque ele não passou no exame Hunter. Não que ele teria passado se não fosse o Killua, só que, né,
O Killua reduziu em zero as possibilidades. Então, muito provavelmente, aquele cara morreu. Ah, e claro, não tem, né, como falar de Hunter x Hunter sem falar do Nen, que é basicamente o sistema de poder mais complexo que eu já vi em um anime. Ele é cheio de regras, restrições e possibilidades, o que torna a obra bem cativante, porque você nunca sabe o que vai vir a seguir. E a Trupe Fantasma também é, pra mim, assim, o grupo de criminosos mais incrível dos animes. Principalmente depois do volume 38 do mangá, que mostra, né, um pouco do passado deles. E a gente até entende, né, o lado do Kurapika, a vingança e tudo mais, mas a gente também começa a simpatizar com a trupe, exceto o Feitan, eu acho. Quer dizer, tipo, ele é o torturador da trupe e tal. Então, eu acho que ele deve gostar do que faz. E tem uma coisa interessante também, na versão de 1999, né, do anime e no mangá, dá pra ver um momento em que o Feitan ele está lendo um livro e aparece o nome do autor do livro que ele está lendo. E eu fui pesquisar esse nome no Google e eu descobri que ele é um artista de Londres que mora no Japão e o trabalho dele é bem, digamos, desconfortável, pelo menos pra mim, né, de se ficar admirando. Nas obras dele, ele explora temas de parafilia e basicamente é desejos ou comportamentos sexuais que envolvem sofrimento, humilhação ou pessoas que não consentem, tipo crianças, né? Então é complicado, mas combina com o personagem, então é maneiro. O arco das formigas quimera é outro também que me marcou muito. Ele mostra como a malícia humana misturado à natureza das formigas gerou, né, todo aquele caos. E também o lance do Meruem com a Komugi, que é um negócio que, cara, emocionante. A parte em que ele pensa, não, eu sou o rei. E aquela humana que estava aqui somente para me entreter não me serve mais, então vou matá-la. 千ずるところ選別の日が来るまでが暇つぶし、選別は明日、もういいではないか。十分楽しんだ、もう用なし。やるか、今すぐ。ありがとうございます。なぜ助けを呼ばぬ。ここもこっちも血だらけではないか。くそ、なんというなんと脆い生き物なのだ。早朝ですからご迷惑をおかけしてはいけないと。迷惑なことなど何もない。世は一体。貴様は大事な客だ。何を言っている。たった今こいつを殺しに来たのではないのか。なぜ泣く。なぜやらぬ。すみません。だってこんなに優しくさせたことなくて。何なのだこの生き物は。世はこいつをどうしたいのだ。Oh, meu Deus! Assim, só pra jogar aqui uma crítica no ar, no caso essa crítica não é diretamente à obra, mas eu vou deixar aqui uma crítica, que eu queria comentar sobre a dublagem da Netflix. Muita gente fala mal, diz que ficou horrível, tal. Algumas pessoas falaram que, nossa, estragou a obra. E eu até concordo que poderia ser melhor, mas eu fiquei muito feliz quando eu descobri que dublaram. E eu fiquei feliz porque isso me permitiu assistir Hunter x Hunter com os meus pais, já que eles não gostam e nem conseguem acompanhar muito bem assim legenda. E só de pensar que um dia eu vou poder mostrar Hunter x Hunter pros meus filhos antes mesmo deles aprenderem a ler, já me deixa muito feliz. A única coisa que me decepcionou foi eles terem traduzido demais. Tipo assim, beleza, o que tava em japonês você traduz pro português, né? Mas o que no japonês
era em outra língua, tipo, no japonês era em inglês, não tem o porquê traduzir. Tipo, se no japonês já era outra língua, é porque o nome daquilo é naquela língua. Tipo, eles traduziram Hunter pra caçador. Até aí, beleza. Eu prefiro Hunter, né? Mas dá pra engolir. Mas Greedy Island pra Ilha da Cobiça não precisava, né? Tanto que tem aquela cena que o Doom, que é o amigo do Jin, né? O pai do Gon, tal, ele fala que Greedy Island, o nome do jogo, tem as iniciais de todos os criadores, todas as pessoas envolvidas na criação do jogo. Só que, para português, tá Ilha da Cobiça. E aí você pensa, cadê o G? Cadê o G de Jin na Ilha da Cobiça? Cadê os dois E's na Ilha da Cobiça? Sabe? É um negócio que, me deixa, enfim, me decepcionou ali. Mas, pelo menos, eles, né, corrigiram o Kurapika da versão de 1999 para Kurapika. Porque quando eu fui assistir a versão de 1999, eu tentei dublado. Só que Kurapika eu não consegui engolir. E o que me pega bastante também é o, entre aspas, final. Quer dizer, o final do anime de 2011, né? É quando o Gon, ele finalmente encontra o Jin. E eles têm uma conversa linda sobre aproveitar o caminho e não o destino. Porque o Jin, ele fala, né, que sobre quando ele começou a ser um Hunter e ele explorou uma tumba antiga. E ele percebeu que o que realmente fazia ele feliz no momento em que ele entrou não era a conquista, mas sim as pessoas que estavam com ele no processo. E então, no fim das contas, Hunter x Hunter é sobre isso. Aproveitar a jornada e os amigos que fazemos no caminho. Só sei que esse anime me marcou demais. E cada vez que eu reassisto, parece que eu entendo algo novo. Tipo, o lance que eu falei lá do Zepaio. E se você ainda não assistiu, sério, dá uma chance. E depois você volta aqui pra me dizer se não é bom mesmo aquela coisa. E se você já assistiu, comenta também o que você achou. Se você acha que eu estou exagerando, provavelmente eu não vou ligar. Kurapika está se afogando em um vazio indescritível.